Como que nós vamos calcular os limites, né? De uma forma muito simples. O limite de uma função vetorial é o vetor gerado pelo limite de cada uma das suas funções componentes. Tá? Então, se uma das suas funções componentes não admitir limite para o valor de t ao qual você está tendendo, então a gente fala que a curva, né, ou a função vetorial não admite limite naquele ponto. Tá? Para vocês entenderem melhor, peguem aí essa curva, né? Essa função vetorial. Você tem uma função vetorial no R2, cujo x de t é seno de t sobre t, e o y de t é t ao quadrado mais 3. Tá? Nesse caso, a gente consegue facilmente calcular o limite de t tendendo a zero de f de t. Como que a gente vai fazer isso? Né? Opa, andou demais. Vamos voltar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Ó, perceba que o limite de f de t... Opa, saiu um errinho aí. Não tem nesse... eu esqueci de colocar o limite de t tendendo a zero aí depois do primeiro igual, tá? Então, aqui tem um limite de t tendendo a zero, tá bom? Mas não vai ter nenhum problema aí pro que a gente quer fazer, não. Olha só. Eu vou pegar e vou jogar esse limite de t tendendo a zero dentro de cada uma das funções componentes. E aí eu vou ficar com o limite de t tendendo a zero do seno de t sobre t, que é o primeiro limite fundamental, que é igual a 1. Tá? E depois eu vou calcular o limite de t tendendo a zero de t ao quadrado mais 3. O que vai acontecer? Nesse caso, você tem um limite igual ao que você tinha lá no cálculo 1, né? Nos dois, você tem um limite igual ao que você tinha lá no cálculo 1. E você sabe que essa função t quadrado mais 3, o zero pertence ao domínio dessa função, então é só você substituir. 0 ao quadrado mais 3 dá 3. Então perceba, o limite dessa curva plana, quando o t tende a zero, é o vetor 1, 3, que é o vetor gerado pelo limite de cada uma das funções componentes quando o t tende a zero. É essa a ideia. Se alguma dessas funções o limite não existisse, se em alguma dessas duas funções o limite não existisse quando o t tende a zero, então a gente ia falar que o limite da curva inteira não existiria nesse caso. Lógico, eu estou simplificando muito um conceito que é bem maior do que isso, tá? Eu vou deixar linkado para vocês aí os artigos do site onde a gente fala sobre... Tem um artigo para cada coisa, tá? Para limite, para derivada, para integral, onde a gente estabelece as bases teóricas disso tudo e explica tudo com muito mais tranquilidade e calma. Segundo exemplo. Agora nós temos uma curva espacial. A gente já falou sobre essa curva espacial, né? Cosseno de t, seno t e t, tá? Essa curva espacial ela é uma esfera, ela é uma espiral, tá? E nós queremos calcular um limite específico. Nós queremos calcular o limite de h tendendo a zero do f de t mais h menos f de t sobre h. Então, nesse exemplo, nós já queremos trabalhar ali com operações elementares, né? E já trabalhar com o limite junto. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar o que vem a ser o f de t mais h menos f de t sobre h. O f de t mais h, na verdade, é simplesmente você pegar a sua curva e no lugar do t colocar t mais h. Então você vai ficar com cosseno de t mais h, seno de t mais h, t mais h. O f de t é o próprio f de t. Você está dividindo por h. O que isso significa? Significa que você está pegando, ó, o f de t mais h é uma função vetorial. O f de t também é uma função vetorial. Subtraiu uma da outra, gerou uma função vetorial.
Quando eu falo que eu estou dividindo por h, significa que eu estou multiplicando essa função vetorial por 1 sobre h. O que eu faço, então? Eu vou somar, na verdade, eu vou subtrair cada uma das funções componentes. Então, ó, a primeira função componente desse f de t mais h menos f de t sobre h vai ser cosseno de t mais h menos cosseno de t dividido por h. A segunda função componente, seno de t mais h menos seno de t sobre h. A terceira, t mais h menos t sobre h. Então, é exatamente isso que a gente vai obter no próximo slide, né? Então, nós vamos observar aqui essa subtração de funções componentes dividido por h gera essa função vetorial que está aí. Tudo bem? Então, até agora, para nós, é simplesmente uma função vetorial. Só que nós precisamos calcular esse limite. Que limite é esse? Nós queremos o limite dessa função vetorial quando o h tende a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o limite de cada uma das funções vetoriais, colocando o h tendendo a zero. Então perceba, o primeiro vai ficar limite de h tendendo a zero do cosseno de t mais h menos o cosseno de t sobre h. Ok. Se você for bom de memória, né, bom, você pode tentar resolver isso usando todas as técnicas que você tem do cálculo 1. Fórmula de Bhaskara, nossa, fui longe agora. Regra de L'Hopital, todas aquelas técnicas de solução de limite. Ou então, se você for bom de memória, você vai lembrar que limite de h tendendo a zero do cosseno de t mais h menos cosseno de t sobre h é a derivada do cosseno de t. É a definição de derivada do cosseno de t. Da mesma forma, o limite de h tendendo a zero do seno de t mais h menos seno de t sobre h é a definição de derivada do seno de t. Da mesma forma, t mais h menos t sobre h, né, com o limite de h tendendo a zero, é a definição de derivada de f de t igual a t. Tá? Lógico que esse último era mais simples, porque o t vai simplificar com o menos t, você vai ter h sobre h, vai dar 1, o limite da constante é a própria constante. Tá? Mas os outros dois fica muito mais fácil se você lembrar disso, porque você sabe que a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno e a derivada de t é 1. Tá? Então, você tem que esse limite que você queria calcular é menos seno t, cosseno t e 1. Com isso, eu quero falar para vocês o seguinte. Dentro de cada função componente, você pode, dentro de cada função componente, para cada função componente, você pode usar tudo o que você sabe do cálculo 1, do cálculo para funções de uma variável. Tudo! Regra de L'Hopital, definições de derivada, porque o que você tem dentro de cada função componente é apenas uma função de uma variável. Ok? Então, dentro de cada uma está valendo tudo. Então, faz sentido a gente se perguntar se aquelas propriedades de limite lá do cálculo 1 também valem para cá. Mas a gente já tem uma ideia de que algumas coisas vão ser diferentes. A gente não tem divisão de funções vetoriais. Né? A gente tem três produtos, né? O produto escalar, o produto vetorial e o produto de uma função escalar por uma função vetorial. Tá? Mas todos eles seguem o mesmo padrão lá do cálculo 1, né? Do cálculo de funções de uma variável. Tá? O limite da soma continua sendo a soma dos limites. O limite do produto escalar continua sendo o produto escalar dos limites. O limite do produto vetorial continua sendo o produto vetorial dos limites. E o limite de uma função escalar vezes uma função vetorial continua aqui para nós sendo o escalar vezes o vetor, tá? Então, não vai ter muita diferença, tá bom? Nós vamos seguir da mesma forma. Logicamente, essas propriedades todas vêm lá do cálculo 1, vêm de propriedades do cálculo 1, aplicadas a cada uma das suas funções componentes, tá bom? Até aconselho vocês a verificarem algumas delas, por exemplo, a 1 e a 2 são bem fáceis de verificar, a 4 também, a 3 dá um pouquinho mais de trabalho,
Mas é interessante vocês verificarem essas propriedades que podem facilmente ser encontradas, essas verificações, em livros como o volume 2 do Um Curso de Cálculo, do Guido Rizzi, o Cálculo B, tá bom? E em sites da internet você encontra isso também. Como não é o nosso foco, né, nós vamos deixar isso apenas indicado, tá bom?